Minha palestra hoje é a respeito do mato, né? O mato é uma coisa também muito importante, sabe? O mato, já morei, né, em mato e na minha infância foi tudo mato, a gente andava descalço, não tinha sapato praticamente, andava no meio do mato, descalço e a gente convivia lá com cobra, convivia com onça e aguará, lobo-guará e era tanta coisa que tinha por matar fora e praticamente, graças a Deus, a gente sobrevivia naquele mato lá sem problema nenhum. Eu tive fui ofendido de cobra, mas praticamente foi até no lugar até limpo, né? Que a gente veio descendo uma descidazinha e praticamente a cobra estava subindo e ela praticamente ela achou que o caminho poderia ser dela e ela foi e pulou no meu braço e me ofendeu, né? Praticamente, então não foi praticamente no mato mesmo, assim, igual que a gente pensa assim, né? Que os, os animais, né? Os bichos peões, esses bichos assim, se a gente não atacar ele não ataca a gente também. Então, praticamente, o que acontece é todos nós, se for atacado, todos nós, a tendência de, de não gostar, né? Então, praticamente, talvez um, um tigre, uma onça, um bicho aí pode querer até se alimentar do corpo humano, mas é por motivo, talvez, de fome, né? Talvez não achou coisa para comer, com a barriga vazia, ataca qualquer um ser humano, mas dependendo, os esquemas aí não é totalmente assim, igual que a população pensa, principalmente a população de cidade, já vem para a cidade, já passa a ter muito medo de mato, né? Praticamente o que eu fazia lá por mata fora, hoje a gente já não faz mais, o que a gente já pensa aí 10 vezes para poder a gente entrar no mato e enfrentar qualquer outro bicho, não, um cachorro, tem qualquer assim. Então, praticamente, a gente da cidade tem todo o recurso, mas a gente na cidade já tem mais medo da consequência, né? Tanto eu e a gente vê as crianças também já tem o próprio medo da consequência, não enfia no mato do jeito que é para enfiar quando a gente andava, né? Tinha que carregar lenha para queimar, porque a gente não tinha gás naquela época, lá era fogão de lenha, então os pais da gente com idade de 6 7 anos, as mães da gente já levava a gente para o mato fora para trazer um fechinho de gravete ou um pau para ajudar, né? Catar uma bosta de boi para fazer esterco, para pôr em horta, né? Pau para poder fazer até a própria casa, fazer um chiqueiro, fazer um galinheiro. Então, praticamente, a gente tinha a obrigação de enfrentar os matos, porque a gente não tinha um outro recurso, né? Então, hoje, com o recurso, a gente já vê que a população hoje já está mais civilizada, né? É trator que entra aí, derruba as montanhas, que for, os pau. Então, a coisa hoje já praticamente mudou, como antigamente era mais difícil para o homem, né? A gente pegava cada toco de madeira muito pesado, tinha que arrastar para o mata fora para poder fazer casa, né? E hoje já não tem mais isso, que é aquelas casas pau a pica, então a gente já morou muito naquilo ali, porque a gente morava lá na situação e praticamente na minha época lá quase que não tinha teia, né? Porque era coberto de sapé, coberto de paia de coco, né? Que era isso que era a nossa convivência lá na roça, né? Depois já foi civilizando mais, já foi fazendo teia, né? Meu pai também ficou sendo um fabricador de teia lá na roça lá e já começou a se surgir com as casas de teia, né? Mas então o sofrimento da roça antigamente
praticamente era um sofrimento brabo. A gente era obrigado a fazer de tudo, né? Era buscar água, né, para dentro de casa, usava bica, né? Não tinha água canalizada, né? Não tinha banheiro, tinha que fazer a necessidade por um mato afora, né? Mas era uma vida boa, era uma vida de rei, né? A gente achava que não, mas era uma vida de rei, que a gente se alimentava tudo sem remédio, né? O homem lá durava 100, 130 anos lá sem problema nenhum, né? Se ele fumasse, eu fumasse aquele rolão, né? Não fazia tanta mal igual essas coisas de indústria, né? Coisa de indústria já é mais complicado, né? E então praticamente lá a pessoa durava muito, seria velho de 100 anos, né, velho andava a pé, légua, né? Não tinha democracia aí. Hoje, você, camarada com 2, 3 quarteirão aí, o camarada quer andar de carro, de ônibus, né? A população hoje em dia já não anda tanto a pé igual antigamente. Antigamente a gente andava ela 16, 17 quilômetros a pé para ir para a cidade fazer compra, algumas coisas, porque na roça nem tudo que tinha. E então a gente era obrigado a ir na cidade buscar e vir trazendo aquilo para as costas fora, né? E onde é que a gente morava lá praticamente era um lugar muito difícil e era 16, 17 quilômetros da cidade. Como via uma pessoa lá, a gente tinha que carregar nas costas, né? Aquele tantão de homem carregando aquele defunto para a estrada fora para poder enterrar na cidade, né? E era muito difícil quando estava chovendo. Então era a coisa mais difícil ainda, que a gente escorregava com aquele caixão, né? E era muito sofrimento o batir da roça, não existia carro, nem carroça, né? Nada, lá tinha cavalo, mais ou menos, um boi de carro, né? De qualquer lugar que ia um boi de carro, então praticamente para a gente levar um defunto, não tinha um, um boi de carro, a gente tinha que levar nas costas, que tanto de homem, né? E o pessoal do corpo, tudo, parava de fazer de tudo para poder todo mundo dedicar aquele defunto para poder ajudar a levar aquele defunto para a cidade, para poder enterrar, né? Porque não tinha um cemitério perto das nossas terras, nossas fazendas lá, não tinha cemitério perto, então tinha que levar, era longe. Então, tinha um lugar lá que é quase 30 quilômetros para andar com o defunto, né? Era muito difícil, né? A situação. Quando adoecia uma pessoa, punha ele num lençol aí, a pessoa segurava de um lado e de outro, e levando aquela pessoa carregada com lençol, aqueles idosos, algumas coisas assim que o camarada não, não andava, então praticamente, né? Tinha que levar assim, né? O meu avô trazia queijo aqui de lá da minha terra para cá, 300 e tantos quilômetros em cavalo, né? Trazia aqui para Sabará queijo, rapadura para vender, ficava mês e mês das estradas com lote de burro, né? O lote de burro que a gente fala é assim, é 10 burros, então é chamado como lote, né? E então ficava mês e mês para as estradas fora para trazer queijo para vender para a cidade de Sabará, que não tinha praticamente a cidade de Belo Horizonte, né? Sabará é muito antigo, parece que tem 300 e tantos anos, Sabará, né? E BH tem cento e pouco, então BH não era totalmente conhecido assim, como na época do meu avô, né? Quando ele trazia esse lote de burro para cá, queijo, rapadura, cachaça, né? Para vender aqui em Sabará e praticamente já levava outro produto. Então, praticamente era o sofrimento pessoal da roça que hoje em dia já está um pouco, tudo já está mais fácil, né? Quase ninguém está plantando mato, comprando na Ceasa aqui, levando para lá, mas antigamente a roça eu já peguei que é muito sofrimento, que era muito sofrimento na roça. A gente saía de manhã para trabalhar para os fazendeiros, a estrada é aquele trizinho, aquele mato molhando as pernas da gente, né? É porque não era muito homem para poder limpar o caminho, quando tinha os homens que juntavam, capinavam
uns meio metro de um lado do trio, outros meio metro do lado de trio, aí ajudava, mas quando não juntava assim, aí tinha aquela vassoura para passar na perna da gente, molhada, a gente descalço, né, e andando com foice, com enxada nas costas, machado, né, para trabalhar para fazendeiro, porque as terras da gente era um pouco pequeno, não dava para plantar praticamente, e a gente era pobre, não tinha como a gente cultivar aquela terra, tinha que plantar em terra de fazendeiro, a meia, porque o fazendeiro já tinha um pouco de, de, de conteúdo para aguentar os trabalhadores. Mas depois a gente vai mais um pouco, uma boa tarde, planeta Terra.